Qual é o problema do ser humano? Por que o ser humano precisa ser salvo? Porque o pecado, que é toda a fonte do mal, entrou em Adão. E passou a todos os homens. Esse é o problema, simples assim. Todo mundo nasce com uma natureza chamada pecado, o corpo do pecado, uma natureza adâmica. Nasce com essa natureza perversa dentro dele. E por mais que você seja educado, por mais que você seja bonzinho, por mais que você seja correto, honesto, essa natureza, se não for tirada de você, você não entra no céu. Por isso que tem muita gente que vai chegar no grande dia com todas as suas obras, dizendo, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu não era que nem esse publicano. Eu jejuava, eu dava o dízimo, eu fazia tudo certo, eu não roubava, eu não matava. Não vai entrar, não conheço vocês, você não entra no céu. Por quê? Porque você deixou de acreditar. Você não quis acreditar. Porque o evangelho vai ser pregado a todos. Você não quis acreditar nisso. Você achou que a sua própria justiça te colocaria aqui. Não entra. Quem justifica é o próprio Deus em Cristo Jesus. O homem precisa ser liberto dessa natureza, mesmo que você pareça que está tudo bem. Vou dizer para vocês, muitas pessoas têm dificuldade no crer no evangelho, por quê? Porque não conseguem ver essa natureza. Acham que ele está vivendo bem, que ele é uma pessoa boa, correta. Por isso que eu até entendo, me veio aqui à mente, quando Jesus falou, as prostitutas e as meretrizes entram na frente de vocês, falando para os escribas e fariseus, que talvez elas reconhecessem o mal que elas viviam. E os fariseus estavam ali e não reconheciam. Como é bom a gente poder reconhecer, independente de qualquer coisa. Agora só Deus para dar fé, né? Para que você seja convencido do pecado. O pecado está em todo ser humano. Deus convence você, se ele convencer você de Romanos 5,12, é o suficiente. Está lá escrito. Se convencer você de Romanos 5,12, pelo menos para mim, eu acho que fica bem claro. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram por ela. Então, o ser humano está morto para Deus, ele não tem vida espiritual. Por isso que Jesus veio e disse assim, eu vim para que vocês tenham vida. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. O homem não tem vida, está morto. Olha que coisa, gente. E por causa disso o homem está condenado. Está indo para o inferno. E aquele texto de Mateus 23, 33, Walter, é um texto que ele é duro. Ele não é brincadeira, não. Quando a gente realmente se permite que essa palavra faça efeito na nossa vida, olha só, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha como é que Jesus é duro. Mas é assim que ele vai mostrando para todos que existe um problema seríssimo. Quem não nascer de novo, não entra no céu. Não se engane com os velórios. Não se engane com os velórios. Todo velório, todo mundo vai pro céu. Todo mundo é bonzinho. Isso não existe. Vai pro céu quem nasceu de novo. Ah, agora ele descansou. Não descansou, não. A gente só pode descansar em Cristo. Ele disse, vinde a mim e vocês vão encontrar descanso. Tem que descansar em vida. Para que depois esse momento seja muito abençoado. Porque preciosa é a vista do nosso Deus a morte dos seus santos. Mas quem é santo? Então é preciso nascer de novo, gente. Evangelho é novo nascimento. Como nascer de novo? Jesus prometeu que quando fosse levantado da terra, ele nos atrairia no corpo dele. Ele nos levou para a cruz. Essa é a loucura da pregação. Ele nos levou para a cruz. Você foi para a cruz com ele. Com qual propósito? Romanos 6,6. Para que o corpo do pecado que estava em mim fosse destruído. Só tem um jeito de ser destruído esse pecado. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja, ali fala desfeito, a outra fala destruído, eu gosto mais, a fim de que não sirvamos ao pecado como escravos. Versículo 7 da RA fala, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Evangelho é isto, é Deus me dando fé. E o que é fé? Fé é a convicção, é a certeza. É Deus me fazendo crer de uma maneira que é impossível eu deixar de crer nisso mais. Se é a minha capacidade de crer, eu posso crer hoje, mas amanhã alguém já me fala de uma outra historinha e eu não quero. Mas quando Deus dá fé, de uma vez por todas você é selado com o Espírito Santo. Você vai crer que você morreu com Jesus e Efésios 2,6 diz que nós fomos ressuscitados com ele. Novo nascimento. Eu morri com Jesus, eu fui ressuscitado com ele. É assim que a gente testemunha do batismo, né? Eu quero dizer a todos que eu creio. Então eu sou batizado nas águas dizendo, eu morri com Jesus e fui ressuscitado com ele. É assim que Deus falou para todos aqueles que creem fazer. Eu testemunho isto. Daquilo que Deus fez na minha vida. Agora, 1 Timóteo 4,1.
nos últimos tempos, expressamente o Espírito diz que apostatarão alguns da fé. O que significa isso? A fé aqui, apostatarão da salvação, apostatarão do único caminho, da única forma, do único modo que Deus colocou para que uma pessoa possa ser salva. Apostasia ou apostatar é uma coisa mais profunda do que apenas deixar de ouvir. Porque muitos passam, ouvem, até testemunham, confessando isso pelo batismo, mas por inúmeras razões, eles vão embora. Eles seguem outro, esquece rápido. Passam a crer em outras coisas. Então, eu não vejo que isso é a apostasia. A apostasia é uma coisa muito mais radical. A apostasia, pelo menos para mim, daquilo que tudo que a gente percebe, apostasia é a pessoa que ela não só ela deixa de ouvir, mas ela passa a ser contrária a isso. Fala, aquilo que eles pregam, aquilo lá é uma loucura. Aquilo lá não cai nisso não. Não é aqueles que apenas deixaram de ouvir. E ainda podem até lembrar, tal, mas estão crendo em outras coisas, tá tudo bem. Mas são aqueles que realmente vão contra o Evangelho de Cristo. Estes é que expressamente diz que haverá alguns que no final dos tempos vão apostatar da fé. Que não vão apenas sair, mas vão ser radicalmente contra. Isso é uma coisa que é difícil, né? Você pensar, uma pessoa que ouviu tudo isso, que acreditava que estava ali, e de repente, radicalmente contra aquilo que é o Evangelho de Cristo. E aí, o que acontece com essas pessoas? Qual o motivo delas serem levadas a isso? Verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria mente. Eles vão ser seduzidos. Volta o versículo 1, eu esqueci de mostrar, por favor. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Gente, a gente não pode ignorar isso, tá? Não ignorem. Eu não ignoro os ardis do diabo. O diabo trabalha com hostes espirituais da maldade. Demônios nos rondam. Demônios nos rondam para causar toda espécie de mal na nossa vida. Todo o sofrimento que vem, ela vem na vida dos filhos de Deus, porque os demônios todos e o diabo estão trabalhando 24 horas sem cessar para causar mal. Quando eu cheguei aqui, cheguei às 7 horas. Quem que estava aqui já? Ele estava aqui. E é claro que antes dele estava Deus. Mas ele está aqui. Sabe o que ele faz aqui? Quem sabe? Na parábola do semeador está bem claro isso. A gente vai semeando a palavra de Deus. E o que o diabo faz? Ele vai tirar do coração. Tem pessoas que nem lembram do que foi ouvido, do que foi falado. Isso é a pura realidade. Mas ele está expulso em nome de Jesus. Maior é que está em nós do que está no mundo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Então nós estamos cheios da palavra para, com o escudo da fé, apagar todos os dados inflamados do maligno. E é assim que a gente tem que viver.